Inês, é com você. Oi. Inês, seu áudio Oi? está aberto. Oi? Pois Oi. não, pode. Sua câmera está desligada, tá? Seu Tá. vídeo. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou estar entoando o hino do cantor cristão 366, Firmeza. Eu quero agradecer a minha prima pela alegria de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor com esse louvor que fala de fé, né, de firmeza no Salvador. E vou estar entoando esse hino agora. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, na graça do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, na sua graça vou viver, e em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao ver cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soa, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos também a Deus e a você por ter aceito a participação. Eu vou passar a palavra para a irmã Eline, depois, no final, nós vamos fazer a leitura de um Salmo 124. Mas prefiro passar agora a oportunidade para a irmã Ai, desculpa, irmã, que eu firmei na minha cabeça que é Eline, e agora... Mas, desculpe, Lisângela, me dá uma cola e me ajuda. Eliene, Desculpe, irmã. Eliane, no lugar do A tem o E, Eliene. Desculpe. Você não esquece mais, Denise. Isso. Aqui em casa todo mundo tem o nome parecido, quando se erra uma vogal já fala o nome da irmã, e a gente fala, não, nem esse não. Boa noite, irmãs. Imagina. Eu agradeço imensamente o convite das irmãs, a confiança, né? E é realmente um prazer, uma alegria falar da palavra do Senhor, mas também com muito temor, né? Nós estamos falando do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, e aí realmente nosso coração se enche de temor e tremor, né? Ao falar do Senhor. Mas é sempre um prazer, sempre uma alegria falar de um Deus tão transformador, um Deus de amor, né? Que transformou e deu um novo sentido à nossa vida. Estava aqui pensando, enquanto as irmãs, antes de começar, né? Que a maioria das irmãs assim, que apareceu eu já conhecia das lives, né? Não sei exatamente quem é de Turiaçu, mas que família, né? Que o Senhor tem nos proporcionado. Que maravilha, o Senhor tem nos feito uma família. Isso é tão gostoso, né? A gente tem podido desfrutar desse privilégio. E mesmo sem conhecê-las pessoalmente, mas assim, temos um recado do Senhor para o nosso coração, e eu espero que o seu coração esteja pronto a receber a mensagem do Senhor.
e que ele tem realmente me impactado com essa palavra. Não era a que eu escolhi, mas foi a que ele escolheu. Falei, ai, Senhor, eu vou falar disso para as irmãs. Ele, aham. Então, vamos estar falando sobre isso. Eu tive que correr e mudar de cômodo para ver se esse quarto aqui ficava melhor a internet. Qualquer coisa, as irmãs me dão um toque aí, tá bom? Pior que eu até esqueci o WhatsApp, o celular no outro quarto. Mas antes eu gostaria de pedir para as irmãs prepararem um pedacinho de papel, uma caneta, que nós vamos precisar para o final, tá bom? Se for possível, você prepara aí um pedacinho de papel, uma caneta. Nós temos uma atividade no final. Irmãs, o tema da nossa mensagem hoje é: do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração? Baseado em Mateus, no capítulo 12, e o versículo 34, a parte B do versículo, diz assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Nós temos uma facilidade muito grande de, numa conversa, a gente já rotular uma pessoa. Principalmente agora que a gente se conhece aqui, só os rostinhos, né? Numa conversa rápida, a gente já consegue rotular assim: fulana é uma pessoa extrovertida. A outra é um pouco introvertida. Aquela outra é bem simpática, aquela outra nem tanto, não é? A gente já consegue rotular as pessoas numa conversa rápida. Mas quando se trata de nós mesmos, a gente tem um pouco de dificuldade, é ou não é? E sabe por que essa dificuldade? Porque a gente se justifica. A gente se justifica o tempo todo. Então, você fala assim: nossa, a Eliane é brava. Eu falo: não, eu não sou brava. É porque naquele dia aconteceu assim, não é assim? A gente se justifica o tempo todo, por isso que a gente tem dificuldade de se conhecer. E aí, nós vemos que é mais difícil. A minha mãe sempre fala um ditado que é assim: quem vê cara, não vê coração. Vocês já ouviram, né? Quem vê cara, não vê coração. É verdade. Mas é bem verdade também que o Senhor, ele vê cara e vê coração. Ele nos conhece da mesma forma que eu estou olhando aqui, vejo o rostinho de vocês, ele vê lá no íntimo do meu e do seu coração. Só que nós não temos condições de fazer isso. Nós só temos condições, como diz o versículo, quando a boca fala, nós entendemos o que há em nosso coração, né? Somente quando colocamos para fora, entendemos o que há em nosso coração. Então, assim, o coração, a boca é o transbordar do coração. Olha como isso é sério. A boca é o transbordar do coração. No versículo 37, do mesmo capítulo 12, ele diz assim: pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Né? É o transbordar. Então, eu escolhi aqui, irmãs, quatro coisas que revelam o que há em nosso coração, que nos ajuda a entender e a perceber o que há em nosso coração. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a crise. E o sinônimo de crise, ele tem várias outras palavras que são sinônimos da palavra crise. Eu anotei aqui, ó: alteração, desequilíbrio, vacilação, incerteza, queda, colapso, declínio, decadência, conflito, tensão, perturbação, disputa, contenda e etc. Tinha muitos outros sinônimos, mas eu parei por aqui. Tudo isso pode ser denominado como crise. E todo esse desequilíbrio, tudo que acontece que sai fora do equilíbrio, podemos considerar como crise. E a crise, ela revela o nosso coração. A crise revela o nosso coração. Vocês já devem ter percebido, e há um tempo ouvimos bastante falar, que na pandemia surgiram casos, muito mais casos de divórcios, né? Vocês ouviram falar? Que, assim, aumentou o número de uma maneira bem expressiva de divórcios. E aí a gente pensa, a crise, né? A pandemia é uma crise, é uma crise que estamos passando. Ela provocou os divórcios? Não, ela simplesmente mostrou algo que estava oculto. As pessoas não se relacionavam bem. E durante a pandemia isso ficou nítido.
né? Durante a pandemia, eles tiveram que rever e perceberam que não se davam bem por causa da crise. Mas a crise não é o mal. A crise só revela o que há dentro dos corações, né? E no caso do divórcio, é os problemas que haviam nos relacionamentos. Uma outra coisa, a segunda coisa que nos ajuda a entender e revela o que há no nosso coração é a dor, né? A dor revela o que há no nosso coração. A dor faz parte da nossa vida, ela é real. E nós sentimos a dor, e não é pecado sentir dor, né? Sentir a dor da perda, tudo isso é real, faz parte da nossa vida, da nossa existência. E não é pecado. Porém, a dor também revela algo que está em nosso coração. Esse processo de dor, muitas pessoas recorrem por exemplo, tem pessoas que, quando estão passando pela dor, elas recorrem ao álcool, a drogas, né? Eu, por exemplo, recorria à comida. Eu recorria à comida. Sempre que algo não estava de acordo, eu recorria à comida. E o pecado eu deveria recorrer a Deus, né? Então, assim, a medicina dá vários nomes, né? Por exemplo, no meu caso, eu tinha compulsão alimentar. A Bíblia chama isso de glutonaria, né? É glutonaria. E é isso que é um pecado, né? E nós devemos encarar como que? Pecado, né? Pode se dar outros nomes, mas a Bíblia dá o nome de glutonaria. E aí eu fui entender. Quando eu entendi que a minha dor tinha que me levar para Deus, que Ele era o alívio que eu precisava, aí tudo mudou. O pecado está, porque recorrer a pessoas e a coisas erradas. Então, a dor revela o que já há no meu e no seu coração. A terceira coisa que nos ajuda a ver o que há no nosso coração é a ofensa, e a quarta coisa é a frustração. A ofensa e a frustração também nos ajudam a perceber o que há em nosso coração. E nenhuma dessas coisas nos mudam. Olha que interessante, nenhuma dessas coisas nos mudam, elas apenas revelam, traz à tona algo que já está ali. Esses 4 pontos nos ajudam a saber, né? O Senhor já sabe, o Senhor conhece exatamente o seu coração. Mas nós precisamos dessas coisas para que nós consigamos olhar para dentro do nosso coração e sabermos o que há lá dentro, né? E ao perceber, diante dessas coisas, ao perceber o que está saindo do meu coração, se isso não reflete a Cristo, eu preciso correr para Deus e para a sua palavra, para que o meu coração seja limpo, lavado, purificado e alinhado ao padrão divino, né? Então, quando essas coisas acontecem, nos mostram a nossa realidade. No Provérbios, irmãos, no capítulo 4, o versículo 23, Provérbios 4 e 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso é muito profundo, né? Dele depende toda a sua vida. A Bíblia nos ensina a guardar o coração de mágoas, de ressentimentos, de amarguras, de sentimentos impuros e infiéis. A Bíblia nos ensina, geralmente a gente fala para os adolescentes, para os jovens, né? Guarde o seu coração. Mas nós temos que guardar o nosso coração de todo tipo de pecado, guardar o coração de pecar. Precisamos também ter um coração disposto a perdoar, um coração perdoador. Eu sempre falo aqui em casa, nós temos que ter disposição para perdoar. Porque, assim, às vezes coisas pequenas, sabe, que poderia deixar, a gente vai e guarda. É uma mágoa aqui, alguém que falou alguma coisa ali, a gente guarda. Isso é uma forma de você ir se contaminando. Quando a Bíblia nos ensina a termos um coração perdoador, a gente vai guardar o nosso coração de ter ressentimento por essas coisas, né? Que nos entopem, que nos sujam, que ficamos ali sentindo peso no nosso coração. Então, guardar o coração de pecar, guardar de mágoa e ter o coração disposto a perdoar. Disposto a perdoar o tempo todo. Tem acho que, se não me engano, a terceira estrofe do hino 217,
que sempre quando eu lembro do coração, de guardar o coração, vem essa frase do hino que fala assim: não te des por insultado, mas responde com agrado. Vence pelo amor. Não tem esse pedacinho? Acho que é a terceira estrofe. Não te des por insultado, ou seja, não leve a mal tudo que você ouve, não guarda aquilo no seu coração, tudo que você ouve, mas responde com agrado e vence pelo amor. É assim que nós vencemos, não retendo todas essas coisas, né, que muitas vezes vêm para nos atacar, para nos machucar. Se você não colocar isso, não receber isso como ofensa, você está protegendo e guardando o seu coração. Essa disposição para perdoar prontamente é guardar o coração. Não levar para dentro dele aquilo que não deve, aquilo que faz mal. Precisamos encarar e tirar o acúmulo de sujeira do nosso coração. Tem um exemplo, um caso, né? Um exemplo na minha família de uma pessoa que é super sincera, né? Super sincera, que fala tudo verdade, e como diz ela, eu falo na cara mesmo, eu não guardo para mim. Você com certeza deve conhecer alguém assim, né? Ou da sua família, ou da igreja, você deve conhecer alguém assim. Eu falo na cara, eu falo mesmo, eu não, né? E a pessoa vai criando um desconforto, né? Nas outras pessoas, vai ficando desagradável. E aí ela sempre machucava as pessoas e justificava assim: ah, mas é porque a pessoa não aceita a verdade. Se a pessoa aceitasse a verdade, ela não ficava chateada comigo. Ela fica chateada porque ela não aceita a verdade. Aí a gente falava, né? Eu conversava com ela, falando, não, mas não precisa ser assim. A sua opinião é sua opinião. Né? Não precisa, a sua opinião não é a verdade absoluta e você não precisa expor a sua opinião todas as vezes, mas sim quando for solicitada. Não, eu não vou mentir, porque mentira é pecado. Eu vou falar a verdade. E ela foi percebendo que as pessoas foram se afastando, tanto da família quanto da igreja, porque ela era do contra, né? E aí, o Senhor, por misericórdia, falou no coração dela que o erro não estava sempre nas pessoas. E poderia estar nela, o erro estava nela. E o Senhor mostrou isso para ela, ela conseguiu enxergar que ela afastava as pessoas. Só que assim, depois de muitos anos, ela conseguiu enxergar isso a duras penas, né? Porque ela se sentiu totalmente sozinha, percebeu que tinha afastado pessoas muito importantes na vida dela, mas aí, graças a Deus, que ela enxergou que ela precisava mudar. E aí ela começou a sentir o peso, né, de ter magoado tantas pessoas. E aí ela começou, todo mundo que ela percebia que ela tinha sido áspera, tinha sido um pouco assim mais grossa, né? Aí ela pedia perdão, pedia perdão. Aí teve um dia que ela falou para mim assim: olha, eu orei ao Senhor, eu não aguento mais pecar. Eu não aguento mais pecar, eu estou cansada de magoar as pessoas, eu estou cansada de ver as pessoas chateadas comigo. E eu hoje fiz uma oração, eu pedi para o Senhor para Ele me deixar muda. Eu quero que o Senhor me deixe muda, porque é melhor eu ficar muda, porque eu não vou mais magoar as pessoas, não vou pecar, vai ser bom para todo mundo se eu ficar muda. E aí eu falei para ela assim: olha, na verdade, o Senhor não quer que você pare de falar. O Senhor quer que você mude o seu coração, que você entregue o seu coração para o Senhor, para que as suas palavras edifiquem outras pessoas e não maltratem outras pessoas. Então, você ficar muda não resolve o problema do seu coração, não é? É como se você limpasse toda a casa, desse uma grande faxina e colocasse a sujeira para debaixo do tapete. Então, quem entra assim, olha, nossa, que ótimo, né? Mas quem mora ali vai saber, vai sentir os ácaros, né? As bactérias, os mau cheiro que está debaixo do tapete, né? Então, o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que sejamos sinceras e Ele quer transformar o nosso coração, para que da nossa boca saia palavras que edifiquem, que glorifiquem o nome do Senhor. E aí ela entendeu, né, que ela tinha um longo caminho pela frente. Como passaram anos fazendo errado, a gente quer que faça assim, né? E aí tudo se transforma. Mas nós precisamos de passar pelo processo de transformação, de entregar o nosso coração nas mãos do Senhor, para que Ele transforme, né? Uma mudança de hábitos. E aí, quando nós identificamos
todas essas coisas no nosso coração, eu coloquei aqui, poderia ter muito mais, né? Mas nós não temos tanto tempo assim. Então, eu coloquei aqui 3 passos para que nós limpemos, para fazer uma limpeza no nosso coração. O primeiro passo é: seja humilde. Seja humilde. Tiago, no capítulo 4, o versículo 6, a parte B do versículo diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho é o oposto da humildade. E Deus se opõe aos orgulhosos. Mas aos humildes, o Senhor concede a sua graça. Então, precisamos de humildade para reconhecer o que há dentro do nosso coração. Você não ficou ansiosa por causa da pandemia. Você é ansiosa. Você não ficou impaciente porque você foi fechada no trânsito. Querida, você é impaciente. Entende? Nós precisamos ser honestas. Nós tentamos justificar as nossas atitudes, mas, na verdade, nós devemos encarar as nossas atitudes. Você não ficou irada por causa disso ou daquilo. Você já tem essa disposição de ira muito forte e que precisa ser tratada, que precisa lidar com isso. Fugir, fazer de conta que não existe, não pode ser. Nós, às vezes, fingimos, né? Fingimos, e então deixamos para lá, o tempo apaga. Não, o tempo não apaga. O que apaga é o Senhor. É só Ele que tem esse poder. O tempo não tem o poder de apagar pecado. O pecado que é apagado é aquele que é confessado diante do Senhor. E nós só podemos encarar o pecado que há no nosso coração quando nós temos, o primeiro passo é humildade, para reconhecer que estamos pecando, que há essa raiz em meu coração. Então, quando temos humildade para reconhecer, é que nós estamos, assim, no primeiro passo para a mudança, para a transformação que o Senhor pode dar. No Salmos 25, em versículo 9, diz assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O Senhor nos conduzirá se tivermos humildade. Ele conduzirá na justiça, no caminho dele, se reconhecermos com humildade o pecado que há no nosso coração. E o segundo passo, peça ajuda. Salmo 51, e o versículo 6, diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Eu amo o Salmo 51. Que lições preciosas que Davi deixa para nós nesse salmo. Dá vontade de ficar esmiuçando ele e todos os dias. Porque, assim, a gente percebe que Davi chegou ao conhecimento de que o Senhor deseja a verdade no íntimo. Ele não quer que você viva parecendo que está tudo certo. Ele quer que seja no íntimo, que você tenha um coração transformado. O Senhor não quer que vivamos de fachada, né? Com uma roupa vestida de santidade. Ele quer que realmente vivamos vida de santidade, de santificação. É o que o Senhor deseja. E como eu disse no início, quem vê cara não vê coração, mas ele vê o seu coração. E ele quer fazer a transformação no nosso coração. É isso que o Senhor quer que mudemos. Então, peça ajuda ao Senhor. O segundo passo é pedir ajuda ao Senhor. Quando não sabemos o que fazer, como fazer, peça ajuda ao seu melhor amigo. O Senhor é o nosso melhor amigo, o maravilhoso conselheiro. Não há ninguém melhor que ele. Ele é o maravilhoso conselheiro que, por meio do Espírito Santo, nos mostrará onde necessita mudança na nossa vida. Devemos pedir a ajuda do Senhor para conseguir mudar. E Ele vai nos mostrar aquilo que, porventura, você ainda não enxergou. Peça ao Senhor. Ele vai te mostrar o que há no seu coração que precisa ser transformado por Ele. O terceiro passo. O primeiro passo, seja humilde. Segundo passo, peça ajuda. E o terceiro passo, lide e encare as raízes do seu coração. Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, nós vemos a história de Davi com Batseba. Irmãos, está tudo ok aí? Está oscilando ou está tudo tranquilo? Ai, graças a Deus.
Nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 11, a história de Davi com Batseba. Que ensinamentos também, né? O Senhor deixou ali para nos auxiliar. E essa história revelou várias raízes que foram enfrentadas por Davi, até que acaba se revelando nos seus atos, raízes que estavam em seu coração, mas que foram reveladas através das suas atitudes, né? Que estavam no coração de Davi. Nós sabemos que quando era a época do exército estar em guerra, Davi ficou no palácio e viu lá Batseba tomando banho, né? E ele mandou chamar, imediatamente desejou aquela mulher, mandou chamar para poder ter aquela mulher. Já ouvi alguns mensageiros dizendo assim, que Davi pecou porque era para ele estar na guerra. Mas eu acredito, irmã, que Davi pecou porque havia essa raiz de pecado em seu coração. No caso, nesse momento do adultério. Havia isso em seu coração. Porque você pode muitas vezes olhar algo que não deveria olhar, e principalmente quando a gente está com o celular na mão, né? Você vem na sua frente, na sua tela, coisas que você não gostaria de ver. O que você faz? Você passa, você sai dali, você muda, você não pensa sobre. Não é assim? Só que Davi não fugiu. Ele deu continuidade àquilo que ele viu e aos seus desejos, porque havia essa raiz em seu coração. E ele entendeu isso, ele reconheceu isso. Então, assim, não é o fato dele não ter ido guerrear que fez ele pecar, né? O fato dele pecar é porque estava em seu coração algo ali que ele não havia encarado, enfrentado, ele ainda não tinha lidado com esse problema que havia em seu coração. Então, assim, quando deparamos com algo em nosso coração que vai contra a vontade de Deus, não é sábio fingirmos que nada está acontecendo. Fingir que você não sentiu nada, fingir que não, sabe? Não é sábio. Nós devemos encarar com humildade, né, aquilo que o Senhor permitiu que nós víssemos. Assim como eu disse, é muito fácil quando a gente olha para o outro falar, fulano é assim, 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 assim. Agora, olha para dentro do seu coração. Como você é de verdade, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que você ainda não viu, peça para o Senhor te mostrar, e Ele vai te mostrar, para que você lide, para que você trate isso no seu coração. Precisamos buscar a ajuda do Senhor. Às vezes acontece algumas coisas assim do meu lado, que nem é comigo, principalmente depois quando eu comecei a preparar esse estudo, eu comecei a prestar mais atenção, né? Isso é muito bom, tá vendo? Porque a gente tem essa grande responsabilidade de falar, mas a gente aprende primeiro. Primeiro o Senhor fala e confronta a mim para que eu tenha condições de falar para vocês, né? E aí eu comecei a prestar atenção nas minhas reações, mesmo quando o assunto não é comigo. Semana passada, eu fui ao PSF, aí deve chamar posto de saúde, né? Fui ao posto de saúde para marcar uma consulta para minha filha. Aí, assim, de cara, assim, a moça falou, nós temos apenas 12 vagas, viu? Avisou pro pessoal, temos 12 vagas. Aí já comecei a contar, né? Eu era, assim, número 14. Aí eu pensei, eu vou embora de uma vez ou eu fico aqui, né? Eu fico esperando para ver o que vai dar. Aí eu falei, ai, Senhor, me orienta. Aí o Senhor falou, não, fica aí. Fiquei. Aí, de repente, chegou uma moça e, assim, ela entrou na frente de um senhor que estava, acho que tinha o senhor, mais 2 mulheres, depois eu. E ela chegou como assim, se nada tivesse acontecendo, toda plena, toda linda, e entrou na frente do senhor. Então, olhou assim para a cara dele, olhou para frente, olhou para trás. Atrás de mim tinha umas 15 pessoas, pelo menos. Ela olhou e ficou toda plena, assim, na frente daquele senhor. Olhei assim e falei assim, meu Deus, e se essa mulher tivesse entrado na minha frente, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Naquela hora eu comecei a examinar o meu coração para saber qual seria a minha reação. E fiquei também observando aquele senhor. Falei, vou ver o que ele vai fazer, né? Eu vou ver ele, qual é a atitude dele, ver o que eu faria, né? Então é importante, mesmo quando o assunto não é com você, examine o seu coração. Você vai se surpreender com as coisas que você vai sentir ou pensar. Isso revela o que devemos tratar em nós. E é interessante que o Senhor olhou bem para a cara dela assim, e ela continuou plena, sabe? Ele olhou bem para ela, eu falei, esse senhor vai brigar. E ele não falou nada. Ele ficou quietinho assim. Aí foi chegando. Quando faltavam umas 3 pessoas, e eu pensando assim, bom, tinha 12 vagas, eu era número 14. Com ela entrando, eu sou 15. Prejudica todo mundo que está na fila, né?
Eu falei, ela entrando, eu sou 15, então sem chance para mim hoje. Aí, de repente, passou uma enfermeira assim, e ele não falou nada. Ele só encarou bem ela, mas com o olhar eu entendi que ele não estava nada satisfeito, né? Mas aí passou uma enfermeira e ela pegou e perguntou sobre a vacina. A enfermeira falou, não, a vacina é lá do outro lado. Aí ela saiu também sem falar nada. Eu falei, ufa. E fiquei pensando, se aquele senhor tivesse feito aquele auê, aquela briga, a mulher só estava na fila por engano, sabe? Ela só estava na fila por engano. E comecei a sondar. Mesmo quando não é comigo, começo a observar qual seria a minha reação. Sabe por quê? Porque vai revelar o que há aqui dentro de mim. Isso é ser honesta, isso é guardar o meu coração. É sempre examinar para ver se as reações que estou tendo é conforme a palavra de Deus. Somos carnais, somos, né? Estamos nessa carne, estamos sujeitas a tudo isso. Mas nós temos um Deus perdoador, rico em perdoar, né? E que nós podemos realmente chegar diante dele, Senhor, hoje eu senti muita raiva. E essa raiva ficou aqui no meu coração. Podemos confessar isso ao Senhor. E Ele bondosamente nos ensinará o caminho da justiça. Ele guia os humildes, os retos, aqueles que querem andar em retidão ao Senhor. É o que eles guiam. Agora, os orgulhosos, não. Ah, porque eu falo mesmo. É porque eu sou assim mesmo. Pessoas orgulhosas. Isso não agrada o coração do Senhor, né? Isso também contamina o nosso coração. E ao ter encarado o seu problema real, quando Davi, por isso que eu falo que eu amo o Salmo 51, é difícil, né, porque a gente ama tantos salmos, né? Mas esse 51 realmente é maravilhoso. Quando Davi encarou e enfrentou o seu problema real, ele não fez como lá no começo, né? Quando Adão foi confrontado pelo Senhor, Senhor, a mulher que tu me deste. Aí o Senhor chega para Eva, Senhor, a serpente, né? Isso é terceirizar a culpa. Não, Davi assumiu a sua culpa. Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Ele não colocou a culpa porque a Batseba estava com a janela aberta. Ele não colocou a culpa porque... Não, ele falou, Senhor, eu pequei contra ti. Isso é honestidade. Isso é o coração verdadeiro e pronto para poder servir ao Senhor de coração. Verdade é o que o Senhor quer de nós. Verdade. E ele foi humilde para reconhecer e pediu a ajuda do Senhor, né? No Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 12, nós temos todo o relato de arrependimento. Minha vontade é ler aqui, mas eu nem sei se dá tempo. Porque esse salmo ele é maravilhoso. Ele mostra o quanto Davi reconheceu que ele estava sendo, o que ele pecou foi contra o próprio Deus, né? E que ele queria, no versículo 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero, Senhor, que o meu coração seja verdadeiro, não é para as pessoas verem, é porque o Senhor está vendo. E eu quero agradar ao Senhor. A minha vida é do Senhor. É assim que nós devemos pensar. É assim que nós devemos agir. Querer que a nossa vida sirva inteiramente ao Senhor, não de fachada. Né, irmãs? Porque assim, quando nos encontramos aqui uma vez por semana, tá tudo certo. Tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, mas o que tá aqui dentro, ele sabe, ele conhece. Aquelas coisas que nós temos fingido que não estamos vendo para não encarar, para não lidar, para não enfrentar. Mas o que o Senhor pede de nós nessa noite é que realmente encaremos e que nós lidemos com os problemas, com as raízes do nosso coração. Ele quer nos transformar de dentro para fora, né? Ele não quer só que a gente tenha uma boa aparência, que seja de verdade, que sejam mulheres de verdade, mulheres de Deus de verdade, é o que o Senhor requer de nós. Sabe o papelzinho que eu pedi para vocês providenciarem? Então, pega ele aí. Enquanto eu estava falando, eu acredito que o Senhor tenha te feito lembrar de alguma área do seu coração que precisa da intervenção do Senhor. Eu gostaria que você escrevesse aquilo que o Senhor já te mostrou, algumas áreas da sua vida que o Senhor precisa transformar, algo que está muito você e menos ele, sabe? Que você escreva aí algo que o Senhor precisa transformar em seu coração. E ao escrever, eu acho importante escrever, eu tenho até o meu, eu tinha um coraçãozinho, aí eu escrevi o meu aqui atrás, porque ao escrever, você vai lidar com cada um desse, você vai orar especificamente por cada coisa que o Senhor já te falou agora, que você tem em seu coração que não agrada ao Senhor, você vai orar especificamente por cada uma dessas coisas.
e vai pedir a ajuda do Espírito Santo. Você não está sozinha. Vai pedir a ajuda do Espírito Santo para que aquilo que você ainda não viu, ele te mostre, e aquilo que ele já te mostrou, que você tenha coragem de encarar, que você tenha coragem de colocar aos pés da cruz e pedir ao Senhor para transformar aquilo que não agrade, que não está agradando a ele, que não está de conformidade com o nosso padrão. O nosso padrão é a palavra de Deus. Não é o presbítero da igreja, não é a irmã tal, a irmã... Nosso padrão é Cristo. Então, nosso coração tem que estar em conformidade com o padrão divino. Então, confessa ao Senhor aquilo que ele já tem te falado, que não está de acordo. Peça a ajuda do Espírito Santo para que você seja transformada por ele. É ele quem faz a transformação em nós. No Salmo 86, o versículo 11 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. O Senhor quer um coração fiel. O Senhor não quer uma aparência de santidade, ele quer um coração inteiramente fiel. É a oração do salmista e é a minha oração. E é a nossa oração. Para que possamos ter um coração inteiramente fiel ao Senhor, né? Sem essa capa, né? Como eu disse, essa capa de santidade. Porque é muito fácil parecer santa. É muito fácil, mas ele sonda. Ele sabe o que há em seu coração. E Davi entendeu isso perfeitamente, que durante todo o Salmo 51, ele fala abertamente com o Senhor. Até no versículo 4, ele fala: contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Ele não tentou se inocentar, ele reconheceu, ele teve humildade, ele pediu a ajuda do Senhor, e ele encarou de frente as raízes, o pecado que havia em seu coração. E esse é o exemplo para nós, irmãs, e essa mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, que o Senhor continue falando ao nosso coração, né? Porque esse é um exercício diário. Estava lendo um livro que as palavras de John Owen, ele diz assim: mortifique o pecado, faça disso a sua labuta diária, sempre, enquanto viver. Não termine nem um dia sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele te matará. Essa é a realidade. Nós temos que lutar diariamente contra os pecados, né? E é com a ajuda do Senhor. E é com humildade para reconhecer o que há de verdade em nossos corações. Eu agradeço, viu, irmãs, a oportunidade, que o Senhor continue nos abençoando. Eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque nós nos sentimos tuas filhas nesse momento por ouvir a tua voz. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor corrige a todo filho que ama. E poder ouvir a repreensão do Senhor para nós, Pai, é um privilégio, porque nós sabemos que o Senhor quer nos moldar, nos fazer ter o caráter de Cristo, Senhor. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas. Nos dê, Senhor, um coração humilde, de maneira que nós possamos entregar o nosso coração com humildade diante do Senhor e que o Senhor renove em nós, para que o Senhor nos dê um coração novo, um coração purificado e limpo pelo poder da Tua palavra. Cremos, Senhor, no Teu poder e desejamos, ó Pai, sermos servas fiéis ao Senhor, porque o Senhor sabe o que há em nosso coração. Liberta-nos, ó Pai querido, dia após dia, daquilo que tem tentado nos escravizar, daquilo que tem tentado nos tirar do centro da Tua vontade. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, irmãs. Nós que agradecemos a palavra que o Senhor trouxe através da sua serva. Acredito que tenha falado a cada um coração, né? Que aqui está presente, para que tomemos, né? Uma mensagem que veio do Senhor para nos ajudar a nos libertar, de sermos humildes, né? Recorrermos ao Senhor, pedirmos a Ele que Ele nos perdoe, reconhecer os nossos erros e procurar acertar doravante. Muito obrigada, irmã Eliene, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério e a cada uma de nós que estamos aqui. O salmo que eu iria fazer a leitura é o Salmo 124,
mas eu sei que as irmãs daqui a pouco estarão indo para outra reunião, não é isso, Elisângela? Né? Então, eu vou deixar como sugestão para as irmãs antes de sim, dormir. mas ainda tem 10 minutinhos. Temos 10 minutos? Temos. Então, vamos fazer a leitura do Salmo 124. O hino cantado foi Em Cristo ponho a minha fé, e eu percebo que o Salmo tem uma ligação, né, com a mensagem que nós ouvimos e com o cântico, né, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, trabalha, né, em toda a programação. Salmo 124, leiamos. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é um dos salmos também de Davi, né? Cântico dos Degraus, quando o povo ia, né, até Jerusalém e eles entoavam, né, essas canções. Essa canção aqui lembra o período que o Senhor os livrou do cativeiro, né? E as águas aqui, como nós falamos há pouco tempo num dos salmos de Davi, no 144, se eu não me engano, as águas nos lembram multidões. E todos nós estamos vivendo um momento complicado e muitas das vezes sozinhos, né? Em particular, nós também vivemos determinados momentos difíceis na nossa vida. Mas lembremos que só Deus pode nos livrar. Só Ele pode livrar o seu povo. Assim como nós acabamos de ouvir a irmã aqui, só Deus poderia perdoar Davi. E ele recorreu a ele e recebeu o seu perdão. Então, que lembremos sempre, as nossas lutas, busquemos ao Senhor para alcançarmos a devida vitória. Mais uma vez agradeço a poder participar da reunião, atuando como... Faltou a palavra. Dirigente. Dirigente. Obrigada, Elisângela. Passo a palavra, então, agora para a irmã Elisângela. Um abraço e a paz do Senhor para todas as irmãs que estiveram conosco até agora. E agradeçamos também a Deus pela viagem das irmãs, né? Que graças a Ele foram e voltaram em paz. Obrigada.